Opa, você mesmo que acabou de entrar nesse vídeo aqui agora no nosso canal Jorge PB, youtuber Short. Então, pessoal, conforme vocês estão vendo na mídia aí, nas redes sociais, que a Rússia encontrou esse suposto anjo. Interessante, né? Que esses arqueólogos russos encontraram esse anjo. Tem horas que eles falam que é um anjo congelado. Em outra ocasião diz que é um anjo petrificado. Raciocine. Sabemos que um corpo congelado e outro petrificado são duas situações totalmente distintas uma da outra. Não concorda, pessoal? Interessante também. E observando que no detalhe aqui da construção desse corpo aqui, ó, pode observar que tem uma linha aqui no pescoço, o detalhe aqui de bordado, interessante, né? Imagina só, e devido com a tecnologia da impressora 3D que temos, agora com inteligência artificial, será que é difícil transportar uma máquina 3D do lugar remoto para imprimir e deixar uma estátua dessa, um ser, supostamente um anjo, ou a semelhança de outro objeto? Com certeza não. Isso é possível. Agora raciocine. Imagina só, referente que as religiões, as pessoas, a mídia está dizendo, os arqueólogos, que é o anjo petrificado e ao mesmo tempo fala que é congelado, duas coisas totalmente distintas. Aí eu te pergunto, questão de lógica e ciência, pode um corpo espiritual, né, que tem uma mecânica, uma física quântica totalmente diferente da física quântica da matéria, pode se congelar ou petrificar? Interessante, né? Sabendo para petrificar ou congelar, tem que ser corpos biológicos ou orgânico. Exemplo, quando Jó foi retirado da cidade de Sodoma e Gomorra, dois anjos se materializaram em corpos físicos, mas não quer dizer que ele tenha biologia humana, porque o espírito tem poder sobre a matéria, mas a matéria não tem poder sobre o espírito. Agora, esses anjos se materializaram e pegaram na mão, né, de Jó, lá sua esposa, e de fato o anjo a alertou para que ninguém olhasse para trás. E visto que a esposa de Ló olhou para trás, ela transformou numa estátua de sal. Transformou em estátua porque ela tinha um corpo biológico, né, físico, orgânico. Então isso foi possível. Mas criatura espiritual se transformando em estátua, né, petrificando e congelando, é difícil, né, acreditar, porque milhões de pessoas não acreditam nisso. Ademais, conforme você pode ver aqui nessa estátua, ele está com uma roupagem aqui, ó, apropriado para enfrentar forte frio, né? Mudança de temperatura. Olha só, interessante. Mas será que criaturas angélicas na íntegra, ela precisa de equipamento físico ou tecnológico para suportar mudanças altas de temperatura, calor ou frio? Interessante, né? Você lembra quando Sadraque, Isaque e Abdenego foram jogados da fornalha de fogo? Porque não se curvaram diante do rei Nabucodonosor lá da época? E de repente os três estavam na fornalha de fogo, preferiram ser mortos do que prestar devoção a outra coisa, a não ser o eterno e ao Todo-Poderoso. Ou seja, daqui a pouco os soldados observaram que tinha uma quarta criatura lá andando pelo fogo, que era um anjo materializado. Será que esse anjo tinha algum equipamento tecnológico para se proteger da temperatura? Óbvio que não, pois as criaturas angélicas, construído perfeitamente pelo seu pai da física quântica, Yahweh, o Todo-Poderoso no hebraico, em português Javé ou Jeová, com seu ajudante Jesus, em português que é Yahushua no hebraico. Ou seja, essas criaturas angélicas têm, né, a capacidade de suportar ou se locomover na profundeza dos mares, ou no meio de incêndio, fogo, enfim, mesmo na profundeza de um vulcão, sem nenhum dano. Porque o corpo físico, a construção física e mecânica quântica do corpo dele está a milhões de anos-luz
na frente da ciência, tecnologia humana, cibernética e inteligência artificiais. Ok? Embora que algumas pessoas na mídia falam também que poderia ser um suposto Anunnaki, né? Olha só, Anunnaki, que era assim, um deus sumério lá, né? Da Suméria, né? São tudo opositores do Eterno, qualificados como pessoas demoníacas, maléficas, né? Ou seja, muitas pessoas já viu a passagem lá nas escrituras hebraica, ou seja, escrituras gregas cristãs, o Novo Testamento, que diz que, lá fala que o diabo, que as igrejas chamam de diabo e Satanás, que tecnicamente significa caluniador e opositor ao Eterno, que esse cara, o diabo, tem o poder de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas, né? Se possível, enganaria até o escolhido do Eterno. Ou seja, se ele tem poder para se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas, ou seja, para ele se tornar ou construir perfeitamente uma imagem de gelo ou de pedra, isso aí é ficha para ele, é uma fichinha, é fácil para ele. Então, pessoal, devemos ficar atento a isso. Porque visto que o diabo, que é o opositor do Eterno, tem um curto espaço de tempo, né, que ele vai deixar de existir, então ele está desvirtuando a fé que pertence para o Eterno, direcionando essa fé para ele ser adorado em várias formas diferentes. Para você ter uma ideia, pessoal, quando Moisés foi morto, muitas pessoas ainda não sabem que lá no passado, esse cara chamado diabo, que as igrejas chamam de diabo Satanás, ele apoderou do corpo de Moisés, né, para guardar para si, provavelmente para atrair adoração lá do israelita, para adorar ou devotar o Moisés, em vez de devotar o Eterno Todo-Poderoso. O Eterno, sabendo disso, mandou seu anjo mais poderoso, chamado Miguel, que é o nome angélico de Yahushua, que é Jesus. Miguel travou, né, tem uma desavença contra esse cara maléfico, o diabo. Então, Miguel guardou, segurou o corpo de Moisés e disse para esse cara, o diabo, que o Eterno Todo-Poderoso te censure, né? Te corrija, te censure, te repreenda. Ou seja, o corpo de Moisés foi escondido. Ninguém sabe onde está. Ou seja, e agora no século XXI, aparecem essas figuras. Aparece uma situação sobrenatural ou situação física e construída. E sabemos, conforme eu disse agora há pouco, com o avanço tecnológico e científico, com a inteligência artificial na tecnologia de impressora 3D, não é nada difícil o equipamento ser transportado para um lugar remoto do planeta Terra e construir, montar um equipamento desse aqui, ó, um suposto anjo, né, com essas características angelical, para iludir as pessoas. Interessante, pessoal, pelo ponto científico da ciência sagrada. Será que o anjo, mesmo com uma espada literal ou simbólica, ele precisaria de um escudo para se proteger? Interessante, né? Sabemos que no passado, um só anjo, ceifou a vida de milhares de soldados, lá, opositor do povo de Deus, né? Um só. Mas será que ele tinha espada, tinha escudo? Interessante, né? Interessante também, pessoal, que algumas pessoas acreditam, né, que tem anjos congelados lá na Antártida. Interessante, congelado. Isso, e visto devido às informações aí da mídia, que eles falam que lá na Antártida, debaixo da camada de gelo, né, contém cidades primitivas com conhecimento altamente tecnológico na área da energia condensada, a energia escalar. Então, ou seja, desde a época primitiva até hoje, sempre existiu artesãos que dominam a arte de construir imagem, tanto em pedra como em outras matérias. Esses artefatos que poderia ficar ali e ser supostamente criaturas angélicas. Interessante, né, pessoal? Interessante também, algumas pessoas da mídia falam que esse pode ser um suposto anjo, né?
que caído ou decaído? Raciocine. Onde foi que vocês viram na sua escrita sagrada? Aí nas escrituras hebraica, aramaico, que é o Velho Testamento, escrituras grega cristã, o Novo Testamento, ou na Torá, que é os 5 primeiros livros, de Gênesis ao Deuteronômio, onde você viu escrito a expressão lá, anjo caído ou decaído? Interessante essa expressão que os líderes das religiões usam aí na mídia. Nós sabemos para uma criatura ser caída, o que é cair? Cair é uma queda involuntária. Exemplo, a pessoa está andando, tem aquela queda involuntária, aí caído. Ou seja, esses caras, essas criaturas angélicas, e tem 2 grupos. Lá no passado, antes do cataclisma, do dilúvio, né, os caras se influenciados pelo esse cara que a igreja apelidada de Lucifer, enfim, que ele induziu, chavecou, né, convenceu a criatura angélica vir notar o planeta Terra, as mulheres, as condições de moradia, e para se fundir com a raça humana, infundir o seu DNA com a raça humana. Então esse grupo de criaturas angélicas, eles vieram por livre e espontânea vontade de lá para cá. Enfim, não foram caídos, eles vieram por livre e espontânea, ou seja, embora influenciado por esse mentor, esse cara maléfico, opositor de Deus, que as igrejas chamam de Satanás, o diabo, que tecnicamente significa caluniador e opositor. Sabemos que um cara opositor é um cara que faz oposição a outro. E caluniador é um cara que com essas leis, os códigos, os artigos, em cima levanta o argumento para se auto-beneficiar. Então esse cara, o Satanás, então influenciou esse grupo de anjos, né? Se deixaram a tua posição celeste e vieram para a terra antes do cataclisma, do dilúvio, conforme lá Gênesis 6, de 1 em diante, que eles se materializaram em corpos humanos, se casando com as mulheres, tendo os filhos. Depois esses filhos começaram a crescer de uma forma anormais, tornando-se os gigantes, os néfilis, que também se chama de derrubadores. E durante o cataclisma do dilúvio, esses caras, os pais deles teve a capacidade de se materializar, ir embora, vazar, picar mula, na linguagem de hoje, falando aqui de uma forma dramatizada. Mas esses gigantes mesmo se morreram afogados, como meras criaturas. Ou seja, esse foi o primeiro anjo que deixaram a tua posição celeste e vieram para a terra antes do cataclisma do dilúvio. Esse foi o primeiro grupo, né? Enfim, mas quando veio o dilúvio, esses caras aí, sabendo que ia ser afogado na forma biológica humana, eles perceberam que teria condições de se materializar e ir embora para o céu. E assim o fizeram. Então, esses caras foram para o céu e chegou lá de boa, como se nada tivesse acontecido. Aí os guardiões celestes pegaram esses caras e o prenderam numa cela chamada Tártaro, que na mitologia grega significa prisão subterrânea. Mas será que criaturas espirituais perigosas poderiam ser presas numa mera caverna física? Será? É óbvio que não. Embora que na mídia, de tempos em tempos, pessoas colocam equipamento no núcleo de vulcão e escutam supostos gritos. E nas cavernas, lá no lugar do Mediterrâneo, lá na Mesopotâmia, e ouvindo supostos gritos, gemidos, achando que são esses caras. Mas sabemos, segundo a descoberta arqueológica e relatos, ou seja, relato de arqueólogo, devido à profundez da caverna, existem vários orifícios, vários túneis, e uma rajada de vento pode gerar vários sons adversos, chegando a aparecer sons de voz, de grito, com melodias e tons diferentes, parecendo pessoas gritando, gemendo. Isso são ciências, não tem nada a ver com o sistema espiritual. E outro grupo de anjos, enfim, que se rebelaram contra o Eterno. Então, após a ascensão de Cristo, Messias, em hebraico, Yahushua, ele se acendeu ao seu pai Yahweh, ou Javé em português. Então, o Yahushua colocou a casa do pai em ordem lá em cima, conforme diz aí Apocalipse 12, 9, ou vice-versa, 9, 12,
que fala que Miguel, que é Jesus, que com esse nome angélico dele, batalhou contra o dragão, que é a serpente original, chamado Satanás, o diabo, e fala que ele foi expulso lá do céu. Ou seja, esses caras não foi caído. Não existe anjos decaídos ou caídos. Conforme eu falei agora há pouco, para cair é uma queda involuntária, quando um cidadão está andando, ele tropeça do nada e cai. Mas esses anjos, nesse segundo grupo, lá de Apocalipse 12, 9, né, e 10, que eles foram expulsos de lá para cá. Não foi decaído coisa nenhuma. Que muitos líderes religiosos na vida, os teólogos, né, os teólogos, ou seja, os teólogos católicos, né, os líderes religiosos, falam sempre na mídia aí sobre anjo caído, anjo decaído, cara. Muitos acreditam que eles estão passando informações equivocadas e evasivas. Que essa expressão anjo caído e decaído não consta nos escritos sagrados, desde que muitos acreditam. Então, pessoal, vamos se acautelar, vamos manter os nossos sentidos nas coisas sagradas, porque visto que o diabo tem um curto espaço de tempo, ele quer atrair milhares de pessoas para ficar do seu lado, né? Passando a crer nesses supostos seres estranhos, tais como seres extraterrestres, Anunnaki, reptilianos, grills e outros, que antes, na Idade Média e tempos mais recentes, que acreditava-se que seriam seres de outros planetas com a tecnologia altamente avançadas, mas estudos mais aprimorados, mais recentes, chegaram a crer que esses seres, né, não são de outros planetas, nem de outras dimensões, em si, né, são do nosso interuniverso, não do intra-universo. São pessoas da nossa dimensão, e muitos acreditam que são os demônios, que de tempos em tempos podem se materializar, igual o ET do Varginhas, ali no Brasil, enfim, e outras aparições supostamente reais, uns caras que dominam a tecnologia maléfica. Então, pessoal, precisamos manter os nossos sentidos. Conforme está escrito que o diabo persiste em transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. E pois a palavra mentira, ele conseguiu substituir uma expressão chamada fake news, uma palavra mais bonita, mais aceitável do que dizer mentira. Então precisamos manter o nosso sentido. Não precisamos de apegar ao nome do Eterno, para que Ele nos proteja. Provérbio 18, 4. Se nós se apegarmos ao nome do Eterno, o nome do Eterno é uma torre forte, o justo corre para dentro dela e recebe proteção. Assim está escrito Provérbio 18, 4. Ou seja, né, recapitulando, assim está escrito Provérbios 18, verso 10. Que o nome do Eterno é uma torre forte. Os justos que exercem fé nele, corre, absorve conhecimento, está na proteção dele. Que o nome do Eterno é como se fosse uma torre forte, o justo corre para dentro dela e está protegido. Então, galera, precisamos manter os nossos sentidos para se abster dessas coisas. E até o próximo vídeo e fica com Deus.